Nós estamos mais uma vez nesse estudo bíblico, onde nós iremos abordar hoje a respeito da queda. A gente tem elaborado alguns temas relacionados aos pilares da fé cristã. E no vídeo passado você aprendeu a respeito sobre criação. Nós já vimos sobre as solas da Reforma Protestante. E hoje nós iremos abordar a respeito da queda. E antes de mais nada eu queria fazer uma pequena oração para que o Senhor esteja nos conduzindo. Nós te agradecemos, Deus, por esse momento. Te louvamos por mais um estudo a respeito da Tua Palavra. Que o Senhor me dê sabedoria para conduzir a respeito desse tema tão importante para a Tua Igreja, Pai. Abençoe o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. O tema queda, ele é um tema de extrema importância para todo cristão. Seja ele um cristão iniciante na fé, seja ele um cristão maduro na fé. E esse tema, ele precisa ser abordado em nossa igreja, ele precisa ser abordado no seio evangélico, para que possa preparar o cristão diante de vários questionamentos na vida e principalmente para que a gente possa contemplar e ficar ainda mais agradecido ao Senhor pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então o tema queda, ele é muito importante para a gente entender a beleza do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo no livro de Gênesis, a gente é apresentado no capítulo 3 a uma narração feita por Moisés, autor desse livro, onde ele vai nos contar, onde ele vai narrar, inspirado pelo Espírito de Deus, como ocorreu a queda do homem e, consequentemente, de toda a humanidade. E nós iremos abordar as principais circunstâncias desse fato histórico, que é a queda, e nós também iremos aprender o resultado dessa queda e também nós iremos abordar a respeito da solução para essa queda. Logo no capítulo 2, se você for abrir a sua Bíblia, no verso 16, diz assim: E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É exatamente por desobedecerem essa ordem, esse mandamento, que o pecado entrou no mundo. Porque Adão e Eva descumpriram o que o Senhor lhes havia ordenado, é que o pecado então passa a entrar no mundo e assim o universo ele cai diante de Deus. Mas a título didático é necessário que a gente entenda o que significa queda, quais as implicações que essa palavra significa, quais as implicações dela para o seio cristão e para o mundo todo. Queda significa o ruir espiritual do homem. Queda significa, na verdade, a morte espiritual da humanidade. Queda, ela significa uma separação espiritual absoluta do Deus Criador, em virtude do pecado, da desobediência cometido por Adão e Eva, ao comerem do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. Por essa razão, então, o homem, ele cai espiritualmente diante de Deus. Ele passa a ter um estado de separação espiritual absoluta de Deus, uma morte espiritual. Como então, Denilson, ocorreu essa queda? Capítulo 3 de Gênesis vai nos contar
como ocorreu essa queda. Eu queria que você estivesse abrindo no capítulo 3 de Gênesis e nós iremos ler alguns versículos. Logo no primeiro versículo do capítulo 3, nós somos apresentados a figura da serpente. Nós notamos a figura da serpente aqui representando Satanás, como está em Apocalipse 12:9. Em Apocalipse 12:9 diz que a serpente é o diabo. E nesse texto ela se apresenta como a mais sagaz de todos os animais. Vamos ler. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Vejam só, Moisés nos apresenta a serpente como sendo o animal mais sagaz. O que isso significa? Mais sagaz de todos os animais representa a sua astúcia, representa a sua inteligência maligna por distorcer a palavra de Deus. Como ele faz essa pergunta à mulher. A conversa da serpente com a mulher, ela é introduzida com a deturpação da ordem que o Senhor havia dito para Adão e Eva. Ela faz a seguinte pergunta: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Perceba que o objetivo da serpente nesse momento é fazer ela concluir o seguinte: Deus é mau. Deus está sendo duro demais com vocês. Deus está restringindo algo bom de vocês. Perceba a tamanha esperteza, a tamanha astúcia da serpente ao deturpar o mandamento do Senhor. Deus não proibiu Adão e Eva de comerem de toda a árvore do jardim. Na verdade, o Senhor proibiu tão somente que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no verso 4, você vai notar, a serpente ela chega então no seu clímax, no seu auge de deturpar a palavra do Senhor, porque ela afirma exatamente o que Deus havia dito, só que de maneira contrária. Ela deturpa, ela traz um sentido contrário ao que o Senhor havia dito. O Senhor havia dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a serpente, usando da sua inteligência maligna, ela diz: é certo que não morrereis. Com essa afirmação anterior do verso 4 e a afirmação do verso 5, que nós notamos, aonde a serpente diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Com essas afirmações, a serpente então objetiva retirar os temores do coração de Eva e de Adão. A serpente tenta então retirar qualquer cautela, qualquer temor, qualquer medo que Eva e Adão possuíam de comer aquele fruto, fazendo-os então desejar ser igual ao Criador. Ele reforça então a serpente, o diabo aqui, reforça então a ideia de que o ser humano poderia ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E ele mais uma vez então reforça a ideia que talvez Deus estivesse escondendo a plenitude do ser humano. Vocês serão igual a Deus. Então no versos 6 e 7, Eva, enfeitiçada então pelas mentiras da serpente, resolve satisfazer o seu desejo de desobedecer a Deus. Assim também, o homem preferiu obedecer a sua esposa, a mulher, e abandonar o mandamento do Senhor. Isso você pode notar no versículo 6 e 7.
Momento então em que os seus olhos são abertos ao comerem do fruto proibido, passando a assumir uma ética autônoma, diferente de Deus. Olha só o que diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, o ser humano, nesse momento, ele entra em um estado de uma ética diferente do Criador, uma ética autônoma, uma moralidade agora influenciada pelo pecado. Adão e Eva, então, descobrem a sua nudez. A palavra nu, no texto bíblico, em hebraico, significa humilhados, significa envergonhados, significa um sentimento de culpa por terem quebrado a palavra do Senhor. Ocasião em que a queda acontece, o pecado então entra no mundo. Nós temos ainda o efeito da queda como uma queda universal, não somente de Adão e Eva, mas uma queda que levou o homem de todos os gêneros e espécies, o homem independentemente da sua etnia, a ter agora uma natureza caída diante de Deus. Então o pecado entra no mundo, e como diz Romanos 5, 12 e 21, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão foi gerado por Deus, e Deus o fez à sua imagem e semelhança. Logo, após pecar, Adão e Eva geraram filhos, Caim e Abel. E estes também eram semelhantes, eram descendentes de Adão e Eva, sobre os quais foram estendidos os efeitos do pecado, chegando até nós nos dias de hoje, visto ser Adão nosso representante. Um grande teólogo chamado John Dagg diz o seguinte, ou outros dizem John Dagg, diz o seguinte: os males derivados da desobediência dos nossos primeiros pais não atingiram somente eles, mas sobrevieram igualmente aos seus descendentes. Adão foi criado à imagem de Deus, porém, depois que essa imagem foi perdida devido à transgressão, gerou filho a ele semelhante. Desde então, todos os seus descendentes nasceram trazendo a imagem do seu pai decaído, assemelhando-se a ele não apenas quanto ao caráter depravado, mas também quanto à condição. Se você perceber algum som de chuva, é porque nesse momento acaba de chover. Então vejamos alguns textos bíblicos que ressaltam a natureza decaída da humanidade. Perceba, Adão e Eva caíram porque desobedeceram a palavra de Deus, foram influenciados, enfeitiçados pela serpente, desobedeceram, quebraram o mandamento do Senhor. E não somente eles caíram, mas agora, por representação, toda a humanidade, ela também cai diante do Senhor, porque Adão é o nosso representante. Então nós já nascemos em pecado. Salmo 58:3 diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se descaminham proferindo mentiras. Desde a nossa concepção, nós nascemos como ímpios. É o que diz Salmo 58:3. Lá em Romanos 7:18, diz que nós somos totalmente carentes de qualquer bem espiritual diante de Deus, por causa da queda, por causa do pecado. Paulo diz
porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. A nossa carne, então, exatamente afetada pelo pecado. Não há nela nenhum bem. Outro texto, Tito 1,15 diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Jeremias 17,9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Perceba que em razão da queda, o pecado entra no mundo e afeta todas as coisas. E mais uma vez nós nascemos mortos espiritualmente, ao que diz Efésios 2,1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a queda, ela é um fato histórico que aconteceu no início da humanidade, em Adão e Eva, mas ela também passa a toda a humanidade, a todos os homens, por questão que Adão e Eva eram o nosso representante diante de Deus e aqui na Terra. Quais são então, Denilson, as consequências da queda? Nós já vimos uma. Nós já notamos algumas consequências nesses pontos em que eu trouxe alguns textos bíblicos para que você possa anotar, para que você possa memorizar. Separação de Deus, morte espiritual, natureza pecaminosa. Só que nesse momento eu quero te tornar um expert em queda. Eu quero que você tenha um conhecimento mais aprofundado sobre isso. Então eu vou detalhar um pouco mais alguns pontos nesse sentido das consequências da queda. O pecado de Adão e Eva, então, não pode ser entendido como uma mera desobediência a Deus, ou como um simples deslize. Eles só apenas quebraram um leve mandamento. Não. Pelo contrário, ele foi a causa de toda a humanidade nascer separada espiritualmente de Deus. Ou melhor, nascerem inimigos do Senhor, passíveis de um dia sofrerem a ira santa do Todo-Poderoso, que irá julgar com retidão todos os povos da terra. Então, é uma consequência muito mais profunda o que aconteceu no início da história, quando se fala a respeito da queda. O autor do livro de Hebreus diz o seguinte, no capítulo 10, verso 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E ali ele está exatamente relatando, está falando de um contexto de pessoas em que não se rendem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que não obedecem à palavra de Deus. E um dia, se essas pessoas não se arrependerem dos seus pecados cometidos, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa queda do homem, então, faz com que os seres humanos de todas as épocas violassem a lei de Deus em suas ações. E nós iremos, você pode anotar, você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada, em Romanos capítulo 3, de 9 a 10, nós temos ali um texto muito conhecido a respeito de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então você pode analisar com mais calma, ler com mais calma esse texto, é um texto extenso, mas ele vai trazer com muito mais detalhe essa questão da consequência da queda a todos os homens. E ele, em um dos versículos, diz que desconhecer o caminho da paz, não há temor diante de Deus em seus olhos. Uma outra consequência é que todos os homens nascem sobre a justa condenação divina. Salmo 7,11 diz, Deus é juiz. Desde Deus que sente indignação todos os dias. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. A indignação do Criador é por causa do pecado da humanidade que diariamente se rebela contra Ele, inflamando-se contra a sua santidade
ao satisfazerem as concupiscências da carne, preferindo amar o mundo e as coisas que nele há. É mais uma consequência da queda. Outro texto que reforça isso é João 3,36, que diz: por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Reforçando mais uma consequência de que todos nascem sob uma justa condenação divina. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Salmo 5, versos 5 e 6. Meus irmãos, Deus é santo. E, portanto, ele não tem sociedade com o pecado. Logo, o homem, quando ele nasce, ele já vem ao mundo sendo alvo dessa ira de Deus por conta da sua natureza pecaminosa. Visto que todas as células do nosso corpo, cada parte do nosso corpo está seriamente contaminada pelo pecado. Assim como os desígnios do nosso coração, eles pendem para fazer as obras da carne, para a prática do pecado. A queda, resultado do pecado, trouxe outra consequência ao homem, um estado de perdição total, sem qualquer condição em si mesmo de salvar a sua alma. Nós não podemos em nós mesmos, com a nossa força, a força do nosso braço, as nossas ações benéficas, nós não temos como salvar a nossa alma do inferno. Jeremias 13, verso 23 diz: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Esse texto é incrível. Ele tem um ensino muito profundo. Ele é muito interessante porque perceba que o profeta Jeremias, sendo usado pelo Senhor, usa a ilustração dos animais que não podem mudar sua natureza, sua pele, para destacar que o homem inclinado à maldade não pode transformar a si mesmo para a prática do bem. No livro de Hebreus fica claro que o sangue de animais derramado nos sacrifícios, como se fazia no Antigo Testamento, não tem poder para remover pecado, ou seja, nenhum sacrifício produzido pelo homem é suficiente para remover a mancha do pecado em nossa alma. Somente o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Hebreus 10 diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então percebamos ainda que nesse mesmo livro de Hebreus ele vai dizer algo muito interessante a respeito do processo de santificação. Ele diz o seguinte, Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O homem que nasce num estado de queda, afetado pelo pecado, ele não pode em si mesmo ter um processo de santificação se antes ele não for lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. As consequências da queda, portanto, são as mais horrendas que a gente possa imaginar. Pois o ser humano preferiu quebrar o mandamento santo do Criador, colocando-se desde o Éden até os dias de hoje como aquele que entende o que é melhor para si mesmo, seguindo os deleites do seu próprio coração, ao abandonar os preceitos maravilhosos do Senhor. A criatura quis ficar no lugar do Criador. A criatura quis ficar no lugar do Criador. Como consequência principal e terrível da queda, o homem pecador que não se arrepender e não se render a Cristo passará a eternidade no inferno, sofrendo a ira e condenação do Deus Santo e implacável. Tamanha é a urgência do Evangelho.
Mas nós temos uma solução para a queda. É por isso que nós não entendemos que a queda se trata de uma situação que não tenha jeito. A queda, ela não é um fato que tenha dado errado e pego Deus de surpresa. Não é isso. Porque mesmo tendo o homem caído diante de Deus e quebrado a sua palavra, tornando-se seu inimigo por escolha e culpado com pena justa de viver eternamente longe do seu Criador, ele agora tem imerecidamente em Jesus Cristo perdão pelos seus pecados, pois Deus, sendo soberano e infinitamente misericordioso, ele criou um plano para salvar o mais vil pecador. Esse plano se revela na entrega do seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados, para morrer pelo pecado da humanidade, salvando assim a sua igreja, por amor àqueles que se rendem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz João 3,16, que nós conhecemos de cor e salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Marcos 16:16 diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, é necessário crer no Senhor Jesus Cristo para ter o benefício da salvação, para ter a graça, o presente de Deus, que é a salvação. A queda, ela é o resultado, sim, que veio através de um homem, mas também a Bíblia diz, lá em Romanos, que por um homem também veio a salvação a todos. Por a morte também de um só homem passou a vida eterna a todos aqueles que creem no nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E esse homem é o Messias, é o nosso Cristo Jesus, que veio para salvar a sua igreja. E glória a Deus por isso. Isso está em Romanos 5, de 15 a 19. Então, pela desobediência de um homem nós caímos, sim, mas também pela obediência de um só homem, a saber, Cristo Jesus, temos a vida eterna, que sem merecermos, foi entregue por meio da sua graça. O que a gente pode concluir então desse ensino? A queda ela é uma realidade intrínseca à nossa natureza humana. Do mais recém-nascido ao mais idoso, em qualquer cultura, em qualquer época da sociedade, seja de qual etnia for, ninguém escapa da herança pecaminosa do primeiro homem. A seriedade da queda deve impulsionar a igreja a continuar na proclamação do Evangelho, pois como nós vimos anteriormente, nenhum homem pode salvar a si mesmo, somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pelo pecado de Adão e Eva, todos herdaram a queda e, consequentemente, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E aquele que nesse estado morrer sem arrependimento, passará a eternidade no inferno, sofrendo a condenação do justo juiz. Mas nós temos o Evangelho, nós temos as boas novas, nós temos as boas notícias, e de fato elas são boas novas. Nos aponta para a cruz de Jesus, no qual o seu sangue foi derramado em nosso lugar, destruindo a nossa escritura de dívida com o pecado, para retirar o vil pecador do seu estado de morte espiritual, para lhe dar vida eterna com Cristo. Resolvendo então o problema da queda, transformando o homem que era inimigo de Deus em uma nova criatura para o louvor do nome que está acima de todo nome, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Eu preparei um material complementar a esse estudo e será disponibilizado. Que você faça bom proveito. Em nome de Jesus. Amém.